Oi, galerinha, tudo bem? Diretamente aqui do Cantinho do Autismo, com Fabi Araújo e Vivi Santos. A nossa convidada de hoje, nossa estrela de hoje é Heloísa Freitas, mãe da Priscila e da Letícia, que são duas autistas gêmeas. E ela vai nos contar tudo sobre educação social. Bora para a primeira pergunta? Boa noite, meu nome é Heloísa Cristina de Freitas, sou mãe da Letícia e Priscila, elas têm 15 anos, são gêmeas autistas e estou aqui para responder as perguntas da minha amiga Vivi e da Fabi. Muito obrigada por este convite. Olá, galerinha, eu sou Fabiana Araújo, direto do Cantinho do Autismo com Vivi Santos. Hoje nossa convidada especial é Luísa Freitas. Ela tem duas filhas autistas, tá? Letícia e Priscila. Luísa Freitas é professora de educação social. Então, Luísa Freitas, eu vou à pergunta. Eu quero saber, Luísa Freitas, como que você faz para lidar com a menstruação das meninas? Como que você faz para acalmar as meninas? Se elas entendem o que está acontecendo? Conte-nos um pouco. Como já falei, Letícia e Priscila são gêmeas autistas e elas têm 15 anos. Bom, elas menstruaram durante a pandemia, então foi mais fácil até de lidar com isso. Só que como elas têm uma certa ainda dependência, né? Determinadas coisas ainda elas têm dificuldade de fazer. Eu prefiro, quando é época da menstruação, colocar fralda, porque elas ficam bem mais assim acomodadas, não ficam irritadas, né? Porque estão cobertas. E assim, sempre tento colocar um shortinho mais apertado, porque eu sei que isso alivia a dor. E assim, a menstruação delas é de forma regular e eu acho que assim, elas não têm assim grandes modificações. Às vezes a Priscila apresenta uma certa irritabilidade, mas aí o médico passou um medicamento que, caso ela tenha essa irritabilidade, eu possa dar a ela para que alivie, né, essa tensão deste momento. Mas assim, posso dizer que elas estão se saindo bem, né? Mas pelo fato de pularem, pelo fato das estereotipias, como eu já falei, eu prefiro usar uma fralda melhor, né? Tipo assim, a plenitude, que veste bem, e elas ficam bem confortáveis e assim, não reclamam. Elas assim começaram a entender que precisavam, né, utilizar alguma coisa para conter, né, aquele momento. E graças a Deus tem corrido tudo bem desde que elas tiveram a primeira menstruação. Olá, galerinha! Diretamente aqui do Cantinho do Autismo com Fabi Araújo e Vivi Santos. Heloísa de Freitas, mãe de gêmeas autistas e ela também é psicopedagoga. Bora para mais uma pergunta? Nos anos em que você trabalhou como professora de educação social, quais foram as dificuldades que você enfrentou quando você foi professora de educação social? Responda-me aí! Bom, quando eu comecei a trabalhar como professora, eu vi que tinha muitos alunos com as suas diferenças, mas mesmo assim eu procurava de alguma forma atividades que pudessem chegar até esses alunos. E quando eu sozinha não conseguia fazer isso, eu procurava fazer com que os demais alunos pudessem ajudar esses. E assim a gente poderia ter uma aprendizagem
cada vez mais eficaz em sala de aula. Luísa, eu vou à próxima pergunta. Eu quero saber como que você faz para trabalhar a coordenação motora das meninas. Desde muito pequenas, eu sempre acreditei muito nas minhas filhas, no potencial delas. Assim, mesmo elas não tendo a comunicação verbal, oralizada, eu sempre percebi que ela entendia muito. Então, eu trabalhei a coordenação motora com diversos movimentos, diversas atividades, né? Que pudessem, né? Fazer com que elas se soltassem mais, elas confiassem mais, e não somente atividade de cobrir, mas atividades também lúdicas, atividades que mexessem com o corpo, mexessem com o braço, que tivesse vários movimentos. Então, assim, a coordenação motora dela sempre foi muito bem trabalhada, né? Amassar, cortar, fazer diversas coisas manuais, né? É, assim, mexer, né? Na areia, mexer no feijão, mexer no arroz, e assim, fazendo com que ela explorasse mais essa questão da coordenação. E assim ela foi, como se diz, amadurecendo e principalmente assim, dando lápis de cor. Eu acho assim que é muito importante o lápis de cor, porque o giz de cera ele dá uma certa facilidade, mas o lápis de cor não. Assim, ele mexe muito mais os músculos das mãos. E com isso, as duas têm assim uma excelente coordenação motora hoje em dia. E assim, é muito satisfatório, porque elas conseguem fazer várias coisas e estão caminhando para a alfabetização. E eu estou muito feliz com isso, até porque são autistas que não se importam de escrever, quando na verdade a gente vê por aí várias pessoas com autismo que têm essa dificuldade. E elas, graças a Deus, conseguiram, né, vencer essa dificuldade. Que nós estamos aqui com Heloísa de Freitas, que é mãe de de gêmeas autistas. Aqui no Fabi Araújo e Vivi Santos Cantinho do Autismo, mais uma pergunta. Você já presenciou bullying de outros alunos com alunos PCDs na escola? Conte-nos um pouco sobre isso, Heloísa. Bom, eu já presenciei bullying, sim. Inclusive, foi até com minha própria filha. Ela estava fazendo estereotipias e duas crianças, né, de outra turminha começaram a rir dela. E aquilo me deixou muito angustiada. E mesmo eu falando com essas crianças que não podiam fazer isso, elas continuavam rindo. Então, eu levei o caso para a professora delas, e a professora garantiu que iria trabalhar com toda a turma sobre isso. E eu acredito que tenha trabalhado, porque nunca mais ninguém riu das minhas filhas. Luísa Freitas, vamos à nossa próxima pergunta. Com quantos anos foi o diagnóstico das meninas e como foi a sua aceitação? Conte-nos um pouco. Bom, as minhas filhas, elas receberam o diagnóstico mais ou menos com 2 anos. Só que antes disso, eu já suspeitava que era o autismo. Por quê? Porque, assim, através do meu filho, que tinha paralisia cerebral, eu, como professora, acabei indo parar numa escola de educação especial. E ali eu convivi com várias crianças com deficiência e muitas com autismo, inclusive vários tipos de autismo.
Então foi fácil de identificar as características das minhas filhas e também foi mais fácil ter a aceitação, já que eu sabia do que se tratava, eu sabia, né, que essas crianças podiam ir muito mais além, ter muito mais conhecimento e foi isso, né? Na verdade, assim, não foi um grande susto, não foi, eu não vivi o luto pelo autismo das minhas filhas, porque já era uma coisa que tinha sido trabalhada em mim. Então, assim, foi muito mais fácil aceitar do que no tempo que eu tive meu filho com paralisia cerebral. Freitas, como você trabalhava, quando você trabalhava com alunos PCDs, como que era o seu trabalho com os alunos PCDs em sala de aula? Nos conte sobre as suas dificuldades. Conta um pouco para nós sobre as suas dificuldades em trabalhar com os alunos em sala de aula PCDs. Conte-nos, Heloísa. Bom, a maior dificuldade de trabalhar com alunos PCDs, eu acredito que era a questão de baixa autoestima. Muitos deles não confiavam que poderiam ir além do que eles sabiam. Eu tinha alunos, alunas, assim, que se infantilizavam, quando na verdade eu percebia que eles não precisavam ser daquele jeito. Então eu conversava bastante e eu consegui repassar muita coisa para eles. Eu confiei neles, acreditei. Eu assim sempre procurei alfabetizar. Por quê? Porque eu acho que todos têm que terem oportunidades iguais. Se a gente tenta alfabetizar quem não sabe, tanto criança como um idoso, por que não a gente não tenta alfabetizar pessoas com deficiência? Então, assim, para mim, assim, isso era muito importante e eu consegui atingir muitas crianças com esta minha atitude. Vamos à próxima pergunta? Luísa Freitas, as meninas já entraram em crise juntas? E o que você fez para acalmá-las? Conte-nos um pouco. As minhas filhas tiveram muitas crises enquanto eram pequenas. Assim, tem momentos que elas corriam, tinha momento, né, que elas se jogavam no chão, tinha momentos difíceis que eu precisava pedir ajuda, porque assim, quase sempre eu estava sozinha com as duas. Mas graças a Deus, hoje em dia, eu posso dizer que praticamente elas não têm crises. E se tem, assim, são momentâneas, são assim coisas, são passageiras, muito rápidas. E assim, nos momentos de crise, eu sempre tinha que pedir ajuda a alguém, né? Não tinha como não pedir, porque eram duas e geralmente elas não davam crise juntas, mas assim, aproveitava aquele momento para de repente correr na frente e eu tendo que acudir aquela que estava em crise. Então, eu passei realmente momentos difíceis com elas, mas agradeço muito a Deus por não viver mais isso hoje em dia. E Heloísa Freitas, mais uma vez aqui diretamente do Cantinho do Autismo com Fabi Araújo e Vivi Santos. Bora para mais uma pergunta. Você já passou por alguma situação com as meninas em lugares públicos? Conte-nos um pouco se você já passou qualquer tipo de situação em lugares públicos, Heloísa Freitas. Conte-nos aí para nós. Bom, eu tenho uma dificuldade enorme de esperar e também assim,
quando a pessoa trata de um jeito comigo, tem que ser daquele jeito. Então, eu estava num ambiente pedindo algo que assim era do meu direito e me mandaram esperar. E eu estava com as minhas 2 filhas. Então, o que aconteceu? Quando deu 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu ali aguardando, quando de repente já comecei a ficar irritada, nervosa. Minhas filhas não tinham almoçado ainda. Então, eu fui falar, né, com uma pessoa próxima ao setor e a pessoa falou que não ia resolver porque o que ia resolver tinha ido embora. Então, naquele momento, eu tive um excesso de nervosismo, larguei as mãos das minhas filhas, e nesse instante elas correram, né, por aquele local lá, pegaram pirulito, pegaram bala, fizeram tudo que podiam, porque eu realmente perdi o controle naquele momento. Mas graças a Deus as pessoas compreenderam, as pessoas me ajudaram, as pessoas ficaram favoráveis, né? E nunca mais ninguém deixou de atender um pedido meu, pelo menos naquele setor, porque sabia que eu poderia me alterar por estas questões. Luísa Freitas, vamos à nossa próxima pergunta. Eu gostaria de saber como é a rotina das meninas em casa para ir à escola. Como que você lidar com elas em casa? Conte-nos um pouco, Luísa Freitas. Bom, sobre rotinas em casa é um pouco difícil. Por quê? Porque praticamente de domingo a sábado a gente não para em casa. Dificilmente a gente fica em casa. A casa é mais para dormir, descansar, ver televisão. Mas assim, mesmo assim, quando elas estão aqui comigo, né? Quando a gente não está na rua fazendo terapias, indo para a escola, eu tendo que trabalhar, tenho que deixar elas com 2 professoras que cuidam muito bem. E assim, quando elas estão aqui, eu procuro aproveitar esse momento para aprendizagem, né? E fazer de cada brincadeira, de cada movimento, uma forma de desenvolvimento. Tudo é para ajudar, tudo é para benefício das minhas filhas. E assim a gente vai construindo, né? Assim, a aprendizagem vai construindo, assim, como se diz? Um futuro para elas. Mesmo elas ainda tendo uma dependência grande, muitas coisas elas já conseguem e que eu não preciso pedir. E isso é muito gratificante. Oi, Luísa! Diretamente aqui do Cantinho do Autismo com Fabi Araújo e Vivi Santos. Como é a adaptação da escola? Se as meninas têm amigos e como é a relação delas com os professores? Conte-nos tudo. Bom, minhas filhas estão em escola pública hoje em dia. Elas estão com 15 anos no 5º ano. Vão para o 6º, mesmo não sendo alfabetizadas, por questões de tamanho, por questões de idade, por estarem muito tempo no Fundamental 1. Mas assim, com relação à amizade, é muito difícil, né? Manter uma amizade com 2 meninas, né? Que não tem essa verbalização. Nós que somos mães, nós conseguimos continuar com esse vínculo, porque é um vínculo diário, é um vínculo de todo dia. Mas isso não quer dizer que o outro vai ter esse vínculo para toda a vida. Ele pode ter em momentos, pouquíssimos, né? Quando ele tem uma amizade com alguém que é neurotípico, é diferente. Ele vai para o cinema, ele vai lanchar, ele vai para a casa do amiguinho.
Mas quando ele finge uma amizade, né? É porque eu tenho que falar dessa forma, uma amizade com uma pessoa que tem uma deficiência, que tem o autismo, eles não fazem nada disso. Eles não convidam para sair junto, eles não convidam para lanchar, eles não vêm na casa. E é muito difícil, gente. É uma coisa que acontece na escola, em pequenos momentos, mas que dificilmente continua fora da escola, continua em outras partes da escola. Quando a criança ou a pessoa ainda consegue ter uma comunicação maior, ainda consegue fazer com que essa amizade vá para outros ambientes. Mas quando ela tem essa dificuldade de chegar no outro, dificilmente essa amizade, na verdade, amizade que eu digo, né? Mas não é uma amizade mesmo. Então, dificilmente essa amizade continua em outras partes, a não ser, assim, alguém pedindo, ó, vai lá no amiguinho, fala com o amiguinho, faz isso com o amiguinho. Vou me despedindo por aqui, pessoal. Quero agradecer a nossa participante, Luísa Freitas. Aqui direto do Cantinho do Autismo, com Fabi Araújo e Vivi Santos. Galerinha, se inscrevam lá no nosso canal, nos ajude a crescer. E é isso aí, galerinha. Bom, quero agradecer o carinho de todos. Espero que vocês tenham gostado das respostas. E se tiverem alguma dúvida, é só me procurar. Tchau. Olá, galerinha, tudo bem? Quero vir aqui agradecer agradecer primeiramente a Heloísa Freitas, que participou aqui do Cantinho do Autismo com Fabi Araújo e Vivi Santos, diretamente aqui do YouTube. Quero agradecer a nossa convidada, a nossa estrela da semana, que é a Heloísa Freitas, ela que é psicopedagoga, mãe de umas gêmeas, né, de gêmeas autistas, que é a Letícia e a Priscila, são gêmeas de 15 anos aí. Nos contou como é a educação social e como que é a convivência, como é que é conviver com gêmeas autistas adolescentes. Então, um beijo, Heloísa. Muito obrigada por ter nos proporcionado a honra de nos ter aqui, de ter sua presença aqui, de fazer parte do nosso cantinho aqui no YouTube, no nosso canal. Se você não é inscrito no nosso canal, dá seu likezinho, comente, se inscreva-se no Cantinho do Autismo com Fabi Araújo e Vivi Santos. Um beijo, muito obrigada, Fabiana Araújo. Fabi Araújo, minha grande companheira. Muito obrigada, Heloísa. E likezinho, comenta e compartilhe. Beijo para todos vocês. Fica com Deus.